Vamos estudar e aprender um pouco mais sobre a bondade de Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, ou como gosto de lembrar, o Evangelho de Isaías. Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, nós ouvimos profecias imprecatórias que falam de juízo. Nós ouvimos a má notícia do que acontece quando alguém se rebela contra Deus. Então, a partir do capítulo 40 até o 66, 27 capítulos falando do Evangelho, o que acontece quando Deus intervém. Assim como o Novo Testamento, com seus 27 livros, os 27 capítulos de Isaías, que partem do capítulo 40 até o 66, descortinam como se carta a carta do Novo Testamento a maravilhosa e abundante graça do Senhor. Depois de toda a noite escura, de todos os juízos profetizados por Isaías, Isaías viu a queda do Reino Norte, quando a Assíria, em 722, destruiu Samaria. Ele é contemporâneo desta época. Mas também ele viu por profecia, quando Nabucodonosor invadiria Jerusalém, destruindo os muros e o santo templo, 150 anos após Isaías. E aqui estamos no capítulo 40. Um homem que viu um passado nefasto, um homem que olhou para um cativeiro terrível de 70 anos que padeceria o povo de Deus, chega no capítulo 40 cheio de fôlego para lembrar a você e a mim que precisamos ter esperança sempre. Como disse o próprio profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Grande é a tua fidelidade, diz o profeta Isaías. Bom é esperar a salvação do Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Capítulo 40 começa o Evangelho de maneira muito especial. Temos aqui profetizado João Batista. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade será perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te rogamos, fala conosco. Amém. Você já ouviu falar
da síndrome do pensamento acelerado. É um novo termo, cunhado há poucos anos, e que traduz exatamente o que se passa conosco, a nossa agitação, nossa correria. Acordamos à noite, olhamos as mensagens do celular, amanhecemos querendo saber das notícias do mundo, somos ávidos, somos famintos por informações, estamos sempre acessando a internet e procurando alguma coisa nas nossas redes sociais, mídias sociais. Estamos como um perdigueiro dentro de uma mata, caçando algo que não sabe nem o que é. Assim somos nós. Você já deve estar em 2022, é possível, ou no meio do ano agora, e começamos hoje praticamente. Já estamos pensando como vai ser as férias que virão, ou como serão os dias de provação deste ano, ou aquele projeto pessoal que eu tenho de adquirir um bem ou de pagar uma conta. E essas coisas vão avolumando em nosso peito e nós vamos perdendo o dia de hoje. O dia de hoje vai ficando curto para os nossos planos. Eu me pego às vezes desfrutando dessa síndrome quando vou fazer caminhada. Eu saio de casa já cansado, pensando, vou ter que fazer 1 hora de caminhada, e amanhã vai ser de novo, se Deus me der vida, e eu já fico cansado da caminhada que eu vou fazer semana que vem, e eu não saio nem de casa praticamente hoje, eu já carrego 1 mês de caminhada, e eu falo, não posso fazer isso, eu tenho que fazer hoje. Isso tem roubado as nossas crianças, tem afetado os nossos anciãos, tem tirado a nossa paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 40, o profeta Isaías destila um remédio dado por Deus para nos imunizar destas aflições, dessas ansiedades. Será como vai ser este ano? Não é a pergunta certa. A pergunta não é como será 2021, mas como eu serei em 2021. A pergunta certa não é como estarei em 2021 ao final dele, mas a pergunta certa é como estou hoje, como estou agora, como está o meu dia. O Senhor Jesus nos chama a atenção para isto, a vivermos um dia de cada vez. Não andeis ansiosos de coisa alguma, observai as aves, observai os lírios. Não podemos acrescentar 1 palmo à estatura da nossa existência. Basta cada dia o seu próprio mal, as suas próprias demandas. Mas nós, ansiosos que somos, já começamos o ano de 2021 cansados. E então, quando você abre este texto, eu preciso lembrar a você isto. Isaías está de pé, olhando por um milagre e vendo pelo poder da profecia e do Espírito Santo algo que aconteceria 150 anos depois deste texto escrito. Isaías está profetizando o cativeiro babilônico 150 anos antes de acontecer. E está falando para a nação de Israel, especialmente as tribos do sul, que Deus demandaria contra elas, e o povo seria levado para o cativeiro por 70 anos. É impressionante, porque o capítulo 40
e os demais não foram escritos para fustigar este povo no cativeiro, mas como uma carta a ser lida em momentos de extremas necessidades. É a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você aqui. A bondade do Senhor nos precede. Amanhã não está no nosso domínio, mas a bondade do Senhor já está reservada para se renovar sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos de vida. A bondade do Senhor tem a ver com o amor que Ele tem por você. É um pacto solene. Deus resolveu ser bom para conosco porque Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. E o dia de amanhã, embora nos seja surpresa, obscuro, está claro na mente de Deus, determinado. E Deus já decretou que amanhã, quando os seus olhos se abrirem, você se levantará porque Deus te sustentou durante a noite. E enquanto você dorme, Ele te sustentará. E quando os primeiros raios de sol baterem no vidro de sua janela, as misericórdias do Senhor já terão se renovado sobre a sua vida. O saldo é sempre transbordante. Não houve um dia na sua vida, e nunca haverá na sua história, um dia em que a bondade do Senhor não tenha te antecipado. Um dia em que a bondade do Senhor não tenha chegado lá antes de você e te aguardado pacientemente. Queridos irmãos, mal foi dada a profecia de que o povo seria levado 70 anos para o cativeiro babilônico, amargar um exílio terrível. Deus já havia providenciado o capítulo 40 até o 66, dizendo para o povo: vocês irão para o cativeiro, mas quando vocês chegarem lá, as bênçãos do Senhor superabundarão até no meio da disciplina. Isso se chama amor. Como um pai disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor aqueles a quem ama. Meu irmão, este texto é como alguém que colocou um bilhete na mochila de um filho que vai fazer uma excursão. E de repente este filho, lá no meio de uma situação desconfortável, mexendo no seu lanche dentro da mochila, encontra uma carta da mãe dizendo: fica firme, meu filho. Dizendo a carta do pai: nós te amamos. Que encorajamento. É mais do que algo bucólico assim. É a carta que um advogado entrega a um prisioneiro e diz: leia nos momentos de adversidade. E então, lá no cárcere, quando ele abre a carta, encontra em letras garrafais: não desistirei da sua causa, não te abandonarei. É como um doente que acorda de um coma profundo e olha para o lado de sua cama, encontra um jarro de flor e ao pé do jarro um bilhete do filho dizendo: papai, te amo. É uma carta para ser lida na adversidade, uma carta para ser lida nos dias de provação. Eis o Evangelho, a boa notícia, dizendo que a bondade do Senhor estará te esperando, seja qual for as situações. Porém, o povo como você e eu, nós sabemos que somos pó, porém o Senhor cuida de nós, como diz o Salmo 103. Quando chega então no capítulo 40, na altura do versículo 25, Deus faz uma pergunta a este povo, que embora ouvisse o que acabamos de ouvir, ainda permanecia inquieto. Você já reparou que tem hora que o que sabemos não muda quem somos? Já reparou que às vezes os lenços não conseguem enxugar os nossos olhos?
há lágrimas que correm por dentro, e o povo mesmo sendo consolado por essas profecias, dizendo como você e eu ouvimos aqui, que a bondade do Senhor nos precede, ainda assim, Isaías viu este povo lamentando no exílio, e aí Deus faz a grande pergunta do texto, versículo 25, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais o Senhor chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nem uma só estrela vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ah, Senhor, Tu nos abandonastes, estamos perdidos, Tu nos esquecestes, olvidaste de nós, Senhor, Tu não olhas para os nossos sofrimentos. Então Deus se levanta e disse, a quem vocês me compararão? Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Senhor. E aqui ele usa uma figura muito bela, dizendo do pastoreio de Deus para com as estrelas. É interessante você notar que assim como um pastor conhece suas ovelhas pelo nome, cada indivíduo do redil, do rebanho, conhece esta ovelha propriamente como se fosse única, sabe quem você é, sabe quem somos. E então aqui, assim como um pastor que enumera suas ovelhas, Deus conhece os astros inumeráveis. Você pode imaginar o que é isto? Alguém que conhece todas as estrelas e chama essas estrelas pelo nome e elas lhe obedecem? Trilhões de estrelas, trilhões de galáxias. Não podemos jamais saber, mas estima-se que haja no céu mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Não importa. Deus conhece todas as estrelas. Considerar isto, meu irmão. Se Deus conhece as estrelas que foram feitas para você e para mim, para alegrar a nossa noite e nos guiar em ocasiões específicas, essas estrelas que serão abrasadas e se cairão do firmamento para darem lugar a um novo céu e uma nova terra, e a chama pelo nome, quanto mais a você, menina dos olhos dele, a delícia dele, a noiva amada.
Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Deus conhece você, meu irmão, não como um número num rol, não como um número, não como uma marca, mas Ele conhece a sua história e chama você pelo nome e diz: tu és meu. Esta figura de linguagem força a ideia de que este Deus que pastoreia os astros na amplidão jamais vai abandonar a você e a mim. Este Deus Todo-Poderoso, de memória onisciente, que sabe contar os inumeráveis astros nos céus, conhece cada célula do seu corpo, cada ruga que aparece na sua face, cada drama que corre no teatro do seu coração. Ele sabe quem você é. Se a bondade do Senhor nos precede, não é por loteria, por sorte ou por fatalidade, mas porque Deus, no exercício do grande amor, pessoalmente, resolveu te contemplar como um pai contempla um filho, um marido gentil a uma esposa amada. Deus jamais se esquecerá de nós. É assim que começa esta afirmação: a quem me comparareis? Eu sou grande em força e forte em poder, e não me esqueço de vocês. Não por menos, mais à frente, no capítulo 49, no versículo 15, o povo insistiu reclamando: o Senhor se esqueceu de nós. E Deus insistiu nos consolando, dizendo: por acaso uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta em seu colo? Ainda que esta mãe viesse a se esquecer deste filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, ó Israel, posto que vocês estão gravados na palma de minha mão, os teus muros estão continuamente perante mim. Queridos, este texto vem encorajar a você e a mim, porque a altura do versículo de número 28, ele começa a encerrar este capítulo dizendo: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga? Não se pode esquadrinhar o entendimento de alguém assim, que é sempre vigoroso. O eu sou o que sou, que lida conosco acima das circunstâncias e do tempo, um amor sempre jovem por nós, um amor sempre fresco, sempre onipotente. E diz: por conta disto, este Deus faz forte ao cansado. Você já pensou o que é isto? Pegar alguém no final da carreira e colocar essa pessoa de pé, entusiasmado. Eu já vi muitos assim. Pessoas que haviam desistido de si mesmas e agora andam de cabeça erguida. Gente que havia esbarrado em becos sem saídas e que encontrou agora um caminho, a verdade e a vida.
pessoas que andavam errantes e agora são guias, gente que não tinha nada para oferecer, agora são os sábios que este mundo conhece e precisa saber. Meu amado irmão, faz forte ao cansado. Quem de nós já não se sentiu no fundo do poço? Quem de nós já não se sentiu como uma vela mortiça, apagada? Quem de nós já não escreveu no epitáfio da nossa alma: não tem mais jeito, é o fim, agora não dá mais? E aí o Senhor faz forte. Não diz que Ele descansa quem está cansado, embora isso seja uma verdade também, mas Ele faz mais do que descansar alguém cansado. Ele transforma esta pessoa no final numa potência de gente. Não sei qual o momento da sua energia, mas a qualquer momento o Espírito Santo vai te energizar de tal maneira que você vai se tornar como uma criança. É o poder de Deus. Ao que não tem nenhum vigor, Ele multiplica as forças. Nenhum vigor. É quase uma terra sem forma e vazia, e faz deste cidadão um jardim florido, um manancial cujas águas jamais faltam. Queridos irmãos, Ele multiplica as forças daqueles que não possuíam nem algum desejo. E aí ele descortina dizendo que isso não é treinamento, não é exercício de yoga, embora tenha o seu valor, e o treinamento também, não é academia, embora também tenha o seu valor, não é aminoácidos, embora eles tenham o seu valor, não é nada que este mundo possa contribuir para este efeito, embora tudo isto tenha o seu devido valor, ao seu contento. Porém, está dizendo que Deus fará um milagre. Ele multiplicará a força àquele que não tem nenhum vigor. E Ele manda que olhássemos para as coisas naturais. Veja os jovens, como eles se cansam. Irmãos, e a gente não é tão jovem, mas os jovens têm a mania de desistir fácil, né? Eles não perseveram em muitas coisas. Nós sabemos como é isso, por experiência. Dificilmente a gente firma o pensamento em alguma coisa quando a gente é muito jovem. Os jovens retrocedem, desanimam, se queixam, se paralisam, olham para trás, desejam voltar, e aqui diz: olha os jovens como eles se cansam, como eles se fatigam. E os moços, como eles caem de exaustos. Não podemos afirmar, mas pode ser também uma referência ao longo caminho que eles fizeram manietados de Jerusalém à Babilônia, 700 quilômetros, andando como escravos, muitos tropeçando, caindo, ficando pelo caminho. É quase assim dizendo: não espere de você mesmo o que Deus vai fazer. É quase dizendo: calma. Está no início do ano, calma. Veja que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa poderosa que vai te rejuvenescer. A esperança nos rejuvenesce. Shakespeare disse que a esperança é a riqueza de quem nada possui. Isaías já diz: a esperança nos rejuvenesce. É a fonte da juventude. Eu fiz o aniversário de uma senhora de 100 anos que parecia uma menina, por causa da esperança que ela trazia no coração. Mas eu já fiz aniversários de 15 anos
que pareciam que aquelas debutantes fossem senhoras muito senis, cansadas já, porque não tinham perspectivas. Olhemos para os céus, de onde vem o nosso socorro. Olhemos para o trono de Deus, de onde vem a nossa força. Olhamos para a cruz, de onde vem a nossa salvação, e para a descida do Espírito Santo, de onde vem todo o nosso entusiasmo, e saibamos que a qualquer momento Deus vai transformar tudo isso num regaço, tudo isso num val maravilhoso, tudo isto num transbordante rio no meio do seu deserto, porque Deus não desiste de nós, a bondade dele nos precede, e esta esperança que você tem no coração, foi ele quem colocou. E aí, conclui assim, texto lindo que você já conhece: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, com asas sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há um mas aqui, e há um mas dentro de cada um de nós. Hoje foi difícil, mas amanhã Deus trará consigo os seus cuidados. Está lenta a partida deste início de ano para os desafios que nos esperam, mas Deus cruzará conosco os 365 dias que estão diante de nós. Estou me sentindo um pouco desanimado, mas o Espírito Santo diz: tem de bom ânimo. Estou achando que não vou conseguir, mas o Senhor me segura pelas mãos, de sorte que mesmo caído, não ficarei prostrado. Veja, há um mas na sua vida. O que demanda contra a sua esperança, lembre-se, mas há algo mais forte acima de tudo isto: o poder e o amor de Deus, que são capazes de me renovarem. Perceba o texto para concluirmos. É estranho. Você nunca achou isso estranho, não? Está fora da ordem natural. A sequência lógica não está empregada aqui. Está dizendo que os que esperam no Senhor, com asas, sobem como águias, voam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não está normal? A sequência dos verbos deveria ser: caminham e não se fatigam, então passam a correr sem se cansarem, ao ponto de alçar voo como águias, subirem bem alto. É a sequência do pensamento organizado. Por que será? Tem hora que voar aqui dentro é fácil. Nós saímos daqui entusiasmados. Tem hora que correr é inevitável. O que eu acho difícil mesmo é dar um passo de cada vez. Esse, agora esse, agora esse, agora esse. Não pare, meu irmão. É o que está dizendo Isaías. Eu já não estou pensando como é que eu vou fazer para chegar no mês que vem. Eu estou pensando como é que eu vou fazer para chegar no final desse dia. Como é que eu vou chegar no metro seguinte?
Com o Senhor, eu sei que eu não posso parar. Ele vai transformar esses passos em corrida. E quando eu menos esperar, Ele estará me levando para uma rocha que é alta demais para mim, que só poderia eu ser abrigado nela, porque a mão dele nos levou até lá. Não pare, meu irmão. Caminha contra a síndrome do pensamento acelerado. É um passo de cada vez. Sua vida cristã não é aquela que você gostaria que fosse? Continua andando. O seu casamento não é o dos seus sonhos? Continue andando. Os seus filhos não são, os seus pais não são? Continue andando, porque a esperança vai fazer tudo isso se transformar, porque Deus se agrada em abençoar aqueles que esperam por Ele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. É o mesmo contexto, só que pelas profecias de Jeremias, dentro do olho do furacão. Isaías viu 150 anos antes, Jeremias viu 150 metros diante dele, o povo sendo levado para o cativeiro, e a resposta contra tudo isso sempre foi: continue andando, não pare. Então, quando eu saio para fazer a caminhada, quando eu dou o primeiro passo, dá vontade de voltar, porque eu já fico pensando na caminhada do dia seguinte, e eu já estou cansado da de ontem. Mas aí eu lembro, não, é um passo de cada vez. O Senhor nesta noite está nos chamando a não desistir. Não importam os muros dos cativeiros que te cercam. O que importa é que, chegando lá na adversidade, a bondade do Senhor já estará te esperando. Porque Deus não se esquece de você jamais. E Ele é grande em força e forte em poder para transformar os finais da sua história em novos parágrafos. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Você não é nem uma criança mais na fé. Você já tem experimentado isso. Não pare, porque os que esperam no Senhor receberão a coroa da vida eterna, perseverarão até o fim. Este ano que está diante de nós há de encontrar homens e mulheres que misteriosamente não param, continuarão andando, porque Deus multiplica força àqueles que não têm nenhum vigor.